Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Nobile, psicólogo, terapeuta integral, psicoterapeuta, Master Training em Desenvolvimento Humano e outras formações aí que me auxiliam nesse grande ministério que é para mim trabalhar com pessoas, trabalhar com processo terapêutico. E nós estamos numa série de vídeos e que tudo que é bom chega ao fim. Nós estamos então chegando ao fim com esse vídeo desta série sobre terapia ou terapias, né? Você que está chegando nesse último vídeo, aquele conselho que eu sempre dou, vai lá no primeiro vídeo, vê como tudo isso começou e só depois assiste esse vídeo. Mas, se quiser assistir o encerramento, assista, mas depois já vai lá ver toda essa série. Eu acho que ficou legal, né? Eu acho que o conteúdo que eu preparei para trabalhar com vocês aqui ficou legal. Eu acho que deu para mostrar de alguma forma que existem várias, mas várias formas de terapia, que existem vários profissionais que trabalham com a terapia, né? Então, aquilo que eu te falei, os profissionais psicólogos, os profissionais terapeutas, e tem vários tipos de terapeuta, como eu brinquei aqui, para gostos e bolsos, né? E assim, e existem ainda outras linhas de processos terapêuticos ou terapia, e existem ainda outras técnicas que a gente nem falou aqui, por exemplo. Uma que está em moda, que alguns amam e outros criticam, e quem critica normalmente não tem conhecimento de causa, tá? Que, por exemplo, é a famosa constelação sistêmica, né? As constelações sistêmicas familiares. As constelações, elas são uma técnica que pode vir a se tornar terapêutica. Olha que interessante. Tem muita gente que fala que constelação é terapia. Não, constelação não é terapia. Constelação é uma técnica que descobre uma série de coisas que depois você tem que procurar uma terapia, muitas vezes, para ir trabalhar essas questões. E um bom constelador vai te dizer isso. Ó, vai procurar agora um terapeuta, ou então, se o constelador for um terapeuta, ele pode se propor a trabalhar terapeuticamente aquela pessoa, mas constelação, tira da tua cabeça que é terapia, não é. Assim como hipnose não é terapia, é técnica. Programação neurolinguística não é terapia, é técnica, né? Enfim, existem muitos outros processos e técnicas, tá? Mas qual que foi o meu objetivo aqui, pessoal? Mostrar para você que terapia não é um bicho de sete cabeças, que terapia não é coisa para doido, né? Assiste, acho que o vídeo anterior foi que o vídeo anterior, o outro ainda que eu falei, em um dos vídeos eu falo aí a respeito da questão de terapia, coisa para louco. Tira isso da tua cabeça. Terapia é algo. Eu sempre digo assim, ó, não é porque eu sou psicólogo, não, tá? Não é porque eu sou terapeuta, não, mas também. É, todo mundo deveria ter oportunidade de fazer terapia. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu trabalho muito com casais também. E você sabe que eu atendo muitos casais, como sacerdote, que eu já falei para vocês, né? Também faço casamentos. E quando a pessoa vai casar, tem que fazer a entrevista comigo. E eu brinco com alguns casais e falo assim, olha, o ideal, porque muita gente quer saber se tem que fazer cursinho de casamento. Para mim, o verdadeiro cursinho de casamento seria um processo terapêutico dos dois, né? Ou separados, né? Cada um no seu horário, no seu dia, ou os dois juntos. Porque antes de nós casarmos, nós precisaríamos conhecer a pessoa com quem nós estamos nos casando. Porque muitas vezes, durante o período de namoro, a gente fica preocupado com muitas outras coisas e esquece do principal, que é conhecer de verdade o máximo que dá para conhecer do outro. Porque conhecer definitivamente você nunca vai conhecer, nem você imagina o outro. Então, o processo terapêutico, ele deveria ser uma coisa que as pessoas deveriam procurar. Ah, Fernando, mas terapia é uma coisa cara. Quanto custa a sua felicidade? Quanto custa a sua, a sua alegria?
Quanto custa o seu bem-estar? Tem preço o seu bem-estar? Tem preço a sua cura, entre aspas? A sua felicidade, a sua alegria, o seu autoconhecimento? Não tem preço, né? Agora, é claro, pessoal, terapia não precisa ser uma coisa muito cara. Então, assim, eu conheço terapeutas que cobram muito, mas muito caro, uma sessão terapêutica, ou processo terapêutico, né? Mas também conheço terapeutas que são muito bons terapeutas e trabalham com preço acessível. Eu mesmo, eu sempre falo assim, eu não preciso cobrar muito, né? Ah, mas o Fernando Nobile é uma pessoa conhecidíssima do grande público? É um profissional conhecidíssimo do grande público? Talvez agora no YouTube pode ser que sim, né? Mas quem me conhece como terapeuta, quem me conheceu como professor, porque dei aula há muitos anos, quem me conhece como sacerdote, por exemplo, é, poderia falar assim: o preço que ele cobra é um preço justo? Sim, eu entendo que o preço que eu cobro é um preço justo. Mas tudo é uma questão de diálogo. Tem profissionais que realmente você vai procurar e ele vai ser inflexível. Ele vai dizer que o valor dele é aquele, pronto, acabou. Né? Mas eu acho que tudo é conversar, tudo é harmonizar, tudo é negociável. Às vezes, para mim, nesse momento, é tranquilo o valor que o profissional cobra. Porque eu entendo assim, não pode ser caro para quem vai pagar e também não pode ser muito barato para quem vai receber, né? Afinal de contas, o espaço onde eu atendo, ele tem os custos de qualquer prédio, né? Você tem uma casa, você sabe quanto custa ter sua casa mensalmente, você sabe os tributos que você tem que pagar mensalmente. Um consultório é a mesma coisa, você tem custos. Então, eu, como o meu custo não é tão alto assim, eu consigo fazer um preço mais acessível. Ah, Fernando, você atende também terapia online? Porque está muito na moda hoje em dia, né? Os terapeutas atenderem de forma online? Sim. Aí no online, sim. É mais tranquilo a gente dar algum desconto, fazer um pouco mais em conta. Agora, é claro, vamos ser sinceros. A terapia online, ela. Eu acredito assim, nem todas as técnicas online funcionam. Nem todas as técnicas eu, por exemplo, aplico no online. Hipnoterapia online, para mim, é uma coisa meio complicada, a não ser que eu perceba que o caso seja um caso muito tranquilo, tá? Um ajuste muito tranquilo. Agora, quando eu perceber que a coisa é um pouquinho mais complexa, aí não, online não. É igual, por exemplo, constelação familiar online. Dependendo o tema, até daria, mas a gente nunca sabe o que vai aparecer numa constelação. Às vezes o tema, ele era um tema que a princípio era um e acabou virando outra coisa. Então, eu acho meio complicado fazer uma constelação online. Respeito quem faz a terapia online, a constelação online ou qualquer outro processo terapêutico. Eu acho assim, se for aquela terapia mais de bate-papo, mais de. E às vezes, assim, eu moro longe do terapeuta, né? Então, por exemplo, eu já atendi pessoas de outras cidades, inclusive de outros estados. É, não tem como a pessoa vir até mim, sendo que ela é de outro estado. Então, dá para levar o processo terapêutico online? Dá. Agora, tem certas técnicas que no online eu não aplicaria, tá? Constelação é uma delas. No online, não. Eu não aplicaria. Hipnoterapia, dependendo qual é o caso, eu também não aplicaria, tá? Então, é possível fazer as terapias online? Sim. As terapias online são, em média, mais barato? Em média, sim. Mas tem profissional que não difere o presencial do online. O preço é sempre o mesmo. Eu acho que, no meu caso, dá para fazer menos, porque, tá, eu tenho uma internet que eu tenho que pagar, eu vou ter que estar num lugar silencioso, vou ter que estar num lugar iluminado, coisa parecida. Enfim, que tem custos, também tem custos, mas eu acredito que é mais fácil eu me adaptar no online. Eu posso, por exemplo, desde que seja um local calmo e reservado, eu posso atender você de qualquer lugar, né?
Então, eu acredito que dá para baratear. Agora, existem profissionais e profissionais. Então, você precisa ver exatamente com quem, sobretudo, você se identifica. Porque o verdadeiro processo terapêutico, ele só vai ocorrer quando você se permitir ao processo e o teu condutor, que no caso é o seu terapeuta, ele é uma pessoa que por você é confiável, né? Você tem coragem de se entregar nas mãos dele para que ele te conduza, para que ele te dirija, para que ele te oriente, né? Terapeuta, aquele que também orienta, né? Então, se você realmente se permite se conhecer e se você realmente se entrega nas mãos daquele que vai te conduzir, daquele que vai te orientar, aí sim o processo terapêutico vai ocorrer. O preço é importante? O preço é importante. Mas eu volto a te dizer: quanto custa a sua felicidade? Quanto custa o seu bem-estar? Quanto custa a sua paz interna? Isso não tem preço. Então, às vezes, aquele custo que eu achei que era alto, aquele valor que eu resolvi entregar para um terapeuta me acompanhar na terapia, pode, num primeiro momento, parecer caro, entre aspas, mas depois o resultado que você tem, você vai chegar à conclusão de que aquele valor não era nada perto do bem-estar, perto daquilo que você conseguiu, perto daquilo que você hoje é. Porque olha, nada como você chegar finalmente ao seu processo de libertação. Gente, como é tão bom ser liberto. Como é bom você se libertar de crenças. Como é bom você se libertar de dogmas. Como é bom você se libertar de uma série de amarras, de uma série de preconceitos, né? Olha, isso é transformador, né? Você passa a olhar o mundo sob uma outra ótica, você tem uma outra visão, não adianta. É, eu falo que nós, infelizmente, estamos inseridos em culturas que às vezes nos escravizam, às vezes nos aprisionam e a gente não sabe o que fazer. E o processo terapêutico é aquele que nos liberta, é aquele que nos devolve a luz, é aquele que nos dá as rédeas da nossa caminhada, né? E eu, de posse das rédeas, eu faço essa carroça, esse cavalo que está conduzindo a carroça, ele vire para onde eu quero. Eu determino quando ele deve avançar mais rápido, quando ele deve avançar mais devagar, quando ele deve parar, quando ele deve virar para a direita, para a esquerda, quando é que ele deve dar ré. Eu é que decido. Muitas vezes, antes do processo terapêutico, nós estamos deixando que o cavalo, que é o mundo, que é a vida, nos leve, nos carregue. E está ao contrário. Isso está errado. Não é a vida que tem que nos levar, não é o mundo que tem que nos guiar, mas somos nós que temos que guiar, somos nós que temos que conduzir. Você é senhor de você mesmo. Você é que tem que escolher o que você quer para sua vida. Você é que tem que decidir o que é melhor para você. Você tem que saber que aquilo para você é certo. Ah, mas para um monte de gente não é. Você não é esse monte de gente. Embora você faça parte desse monte de gente, mas você não é esse monte de gente. Você escolhe o que é melhor para você. Mas aqui eu vou te deixar para encerrar esse vídeo e para encerrar essa série de terapias, um conceito que eu aprendi na faculdade, um conceito que eu aprendi numa aula de psicopatologia. E eu não esqueço desse professor até hoje, e eu não esqueço dessa regrinha que ele nos ensinou até hoje, e eu uso essa regrinha para tudo, tudo que eu faço, até para as questões religiosas. Quando é que eu sei que algo
está certo ou errado? Como é que eu diferencio o certo do errado? Quando é que eu diferencio uma patologia de uma não patologia? Esse era o tema da aula, como eu faço para diferenciar. Eu disse para você lá no começo dessa série a respeito de como é que a gente diferencia psicose de psicose de neurose, né? E nessa aula, para a gente diferenciar o que era psicose de neurose, o que diferencia o saudável do não saudável, da doença, da não doença, do que é certo, do que é errado, por isso que eu jogo isso para tudo na minha vida, a regrinha é assim. Uma coisa é considerada certa ou errada se ela faz sofrer ou se ela sofre. Se sofre ou se faz sofrer, tá errado. Como assim, Fernando? Se o que eu fiz, se a minha ação me leva a um sofrimento, tá errado. Pode parar, porque realmente você errou. Se o que você fez não te faz sofrer, a princípio, tá tudo bem, é de ser da lei, né? Uma música do Raul Seixas que dizia mais ou menos isso, né? Deve ser tudo da lei, né? Se não tá errado, é da lei. Mas espera aí, não me faz eu sofrer. Aquilo que eu fiz, eu não sofro. Mas e alguém com esse meu ato sofre? Então, se o meu ato fizer alguém sofrer, aí para porque tem coisa errada. Então, se não me faz sofrer, belezeira, posso fazer. Se não faz ninguém sofrer, belezeira mais ainda, ok, não está errado. Mas se me faz sofrer, para porque está te fazendo sofrer. Não, não me faz sofrer, Fernando, mas faz alguém sofrer, então tá errado também. Então, se te faz sofrer ou se faz sofrer alguém, tá errado. Se não te faz sofrer, mas também não faz ninguém sofrer, tá certo. Então, tudo que você for fazer na sua vida a partir de hoje, olha também por esse prisma. Se não te faz sofrer, a princípio tá ok. Mas aí você precisa olhar o outro. Ah, não, o outro faz sofrer, então para. Não faz o outro sofrer também, então tá certo. Não faz ninguém sofrer, mas faz você sofrer, então tá errado. Não pode fazer nenhum dos dois lados sofrer. Nem eu e nem o outro pode sofrer. Porque se um dos dois sofre, tá errado. Mas se nenhum dos dois sofre, aí tá certo. Aí não tem erro. Aí, vamos assim dizer, eu falei que eu uso isso aí para a questão da religião também, né? O que é pecado? Aquilo que não te faz sofrer e nem faz o outro sofrer. Se não faz nenhum dos dois sofrer, com certeza não é pecado. Quando é pecado, ou me faz sofrer, ou faz o outro. Um dos dois tem que sofrer. Aí também é pecado. Tá me entendendo? Então, o processo terapêutico é aquele que vai te ajudar a não sofrer e a não fazer ninguém sofrer. Aí é libertador. Quando você aprende isso, você se liberta e você é uma outra pessoa. Você é uma pessoa muito, mas muito melhor do que você já era. Porque você sempre foi uma boa pessoa. Aqui tinha algumas coisas desajustadas e você não percebia. Certinho? Gente, nesse vídeo a gente encerra terapia ou terapias. Mas calma, vem outros vídeos por aí, talvez vem outras séries por aí, né? Me aguarda. Por isso que eu falo, compartilha esse vídeo, dá o seu joinha para que o YouTube saiba que esse vídeo tem relevância e ele distribua para mais pessoas. Se inscreve no meu canal. Você inscrito no meu canal, você aumenta as minhas possibilidades. Aumentando as minhas possibilidades, eu vou para mais gente e aí eu também consigo que o YouTube me dê mais recursos, né? Ele me libera ferramentas, ele me libera uma série de coisas. E aí eu consigo produzir mais e melhor, né? Eu falo, essa série ela está sendo gravada ainda de uma forma meio peculiar, meio rudimentar, né? Porque é o que eu tenho nesse momento. Mas eu quero ter mais para produzir mais e ajudar muito mais pessoas aqui no YouTube, sobretudo de forma gratuita. Olha quanta informação você recebeu aqui nessa série. Informações essas que se eu fosse cobrar de você, você não pagaria pouco não, tá? Mas aqui
a gente quer levar o nosso conhecimento ao maior número de pessoas, tá? Então, dê um joinha para o YouTube entender que esses vídeos são relevantes, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, assina o meu canal e aciona aí o sininho para quando eu publicar novos vídeos, você possa receber também os novos vídeos. Da minha parte, muito obrigado por você ter assistido essa série, tá? Como eu disse lá no começo, se assistiu esse primeiro, agora volta para assistir toda a série, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Sempre faça seus comentários. Eu esqueci de falar isso nos vídeos anteriores, né? Mas faça seus comentários aí, dê um joinha, dê um ok, pode concordar, pode discordar, não tem problema nenhum, aqui é um espaço democrático e com certeza novos vídeos virão. Pessoal, da minha parte, forte abraço a cada um de vocês, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.